Olá, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Eu entrei uns 2, 3 minutinhos antes pra gente conversar um pouco, tá? E essa tarde eu fiz um soninho e eu tive uma visão. E eu fiquei pensando nessa visão, então queria compartilhar com vocês. Mas antes gostaria de saber como é que vocês estão, como é que vocês passaram o domingo. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu completei 31... Filhinho, toma água. Completei 31 semanas. E pra mim é muito bom chegar até aqui, né, gente? Porque o que eu passei, que eu tô passando nessa gravidez aqui, ó, não tá escrito, sabe? Então eu acho que é bastante vitória, assim. E com 32 semanas a gente entra no 8º mês, graças a Deus. E a nenê já tem peso, né? Já tem 2 quilos. E é uma nenê bem grande. E eu fiquei bastante de repouso, tive sangramento, tive anemia, tive os glóbulos baixos, tive a bactéria, várias coisas. E graças a Deus eu tô superando uma a uma. Do José vocês também sabem que foi uma luta, mas do José foi mais uma luta na internet, né, gente, dos ataques do que físico. E a nenê também com o cordãozinho um pouco mais dilatado. Então, muitas coisas, né? Então, vocês sabem que eu estou aqui todas as noites com vocês, 3 horas, né? Nos lançamentos. Ah, e eu peguei influenza também, né? Então, são muitas coisas e passei muitas coisas bem preocupantes. Mas, eu queria falar isso para vocês valorizar. Quando a gente tá aqui 3 horas sentada em uma cadeira conversando com vocês, tá? Porque nas últimas semanas eu tive muitos relatos, assim, de pessoas, assim, sabe, muito imediatista, que xingam, que não sei o quê. Nossa, gente, assim, ó, tem gente que dá vontade realmente de bloquear e nunca mais olhar na cara. Porque é um desaforo real, gente. Então, primeira coisa que vocês não devem fazer, tá? É colocar preço no trabalho dos outros, tá? Porque assim, gente... Ai, mas a tua consulta é muito cara. Procura outra. Ai, não fazer minha rede aqui muito... Procura outra, tá? Porque tem pessoas, gente, que são realmente transtornadas e que não tem que procurar cartomante e sim psiquiatra. Eu falo isso, gente, porque, olha, eu peguei um caso essa semana, assim, que eu fiquei, pelo amor de Deus, gente, é o fim da picada. Mas, enfim, né? Só quero que vocês saibam, se vocês vêm consultar com uma cartomante... Não ficam depois, que tu falou? Falei mesmo, o valor é esse, se não quer, tchau, vai com Deus. Eu tô grávida, quase parindo, e tô aqui dia e noite com vocês, né? Se eu fosse uma vidente tão errada, eu não teria tanto acerto assim. E então hoje nós vamos começar a nossa live fazendo uma oração, porque eu senti que o clima, a energia hoje, assim, em si, ela não tá... energeticamente boa, vamos dizer assim. Não sei se vocês estão sentindo isso. E eu também, mas... Gente, ontem eu perdi uma das tatas que organizava, que ela era personal organizer. E hoje eu recebi a notícia também de uma clientinha que morreu de leucemia. Aqui no Hospital de Caridade de Erechim. E aí, quando eu abri o direct também, ela sempre me mandava... coisinhas e... Aí eu fiquei triste, sabe, gente? Porque, tipo, 32 anos, ela deixou um bebezinho de 3 anos. E quando eu fui no salão da minha amiga, que naquele dia tinha uma parente dela lá e me falaram, eu fiquei tão, assim, sabe, com uma sensação estranha, gente. Então, gente, de verdade, sabe, quando o espiritual fala com vocês alguma coisa... ou alerta vocês, é necessário a gente ter aquele cuidado, tá? Essa moça é uma moça muito bonita mesmo, bem novinha, assim, sabe? Ela tinha 3 anos, mas o rosto bem de jovenzinha. Ela já estava internada já uns 2 meses, eu acho. E aquilo mexeu um pouco comigo, afinal eu tenho 3 filhos, né? A gente tem 31 anos, então eu não vejo outra pessoa criando meus filhos, nem pensando. Deus me livre. Mas acontece coisas na vida da gente, então a reflexão da noite, aliás,
que eu queria deixar aqui pra vocês é o seguinte. Nós, videntes, né? Falo por mim, na verdade. A gente tem uma clareza do que... Douglas, me alcança uma almofada aqui, porque minha barriga tá muito grande. Nós temos uma clareza do que pode vir a acontecer, tá? E quando tu atende uma pessoa que tu vê que tem algo de errado, a pessoa veio consultar, ela vai ter que saber. Senão vai procurar uma pessoa que não é vidente. Gente, vocês estão procurando uma vidente. Sabe o que é isso? E eu não sou só vidente, eu sou clarividente, porque eu já expliquei a diferença de vidente. Vidente é tu tá no escuro e tu vê um vulto. Tive uma vidência, né? Então, a clarividência é você ter uma clareza do futuro, do que vai acontecer na vida daquela pessoa. E às vezes aquela pessoa que te procura, ela quer uma saída, né? Ela quer saber da verdade mesmo que doa. E eu mesmo já vi coisas no baralho que depois se concretizou e que no começo eu pensava, não, mas não pode ser. E depois a fundo a gente vê que realmente é. Então, o que eu quero dizer pra ti hoje que tá me ouvindo, tá? É que independente se é um pastor, se é uma cartomante, se é uma criança, se é alguém que diz, olha, dê ouvidos, né? Tem vezes que o pessoal me chama no direct, a minha equipe olha e se acham importante, elas me passam. E eu ouço e presto atenção naquilo. Zaya, não, Zaya. Sai, não mordeu o José, vem pra cá. Então, assim, ó, o que eu fico chocada, de verdade, é com a descrença das pessoas sobre cartas. As pessoas preferem acreditar em Pix premiado, em jogos, do que em cartas. Então, se você, gente, tem dúvidas sobre o que... Oi, Zazia, o que você quer? Oi? Comeu bastante? E quando você fizer as 3 perguntas, não pergunte coisas fúteis. Tipo, ai, sabe, João vai voltar, João não sei o quê. Pergunte, aproveite a oportunidade, sabe, de perguntar coisas mais a fundo da vida de vocês. Porque às vezes o espiritual quer te falar coisas e como tu não pergunta, como a perguntinha, né, gente? Tu acaba não sabendo, né? Eu acho que no momento as coisas mais... Claro, tu pode pedir sobre marido, amante, enfim, sei lá o que tu vai pedir. Ok, mas se coloque em primeiro lugar. Tá, gente? É essa uma das lições que Deus tem me ensinado também bastante. Você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque as pessoas, elas vão te deixando pra trás, e quando vê, tu fica lá em último lugar. Então, olhe pra dentro de ti, tá? Hoje. E faça uma pergunta. O que tu quer pra tua vida? De que forma tu tá vivendo? Tu tá vivendo pra agradar aos outros? Ou tu tá vivendo uma vida boa? Porque não existe felicidade, né? Você sabe que não existe, né? Existem momentos felizes que a gente vai juntando nas nossas memórias afetivas e a gente cria esses momentos felizes. Então, olha pra ti e perceba o que por exemplo, uma pergunta que dá pra fazer, o que o espiritual quer de mim, né? O que o espiritual está me escondendo que eu não vejo? Daqui a pouco uma traição, daqui a pouco uma... sei lá. Porque eu tô percebendo, gente, já vão começar as previsões, eu tô percebendo que ultimamente as pessoas estão mais envolvidas com outras pessoas do que com elas próprias. Que foi? Ai, vai bater a cabeça. Cadê a cabeça? Não, meu amor. Não chore, vida. Deixa eu aumentar aqui. A mamama tá na live agora, meu anjo. Então, assim, gente, olha só. Por que eu tô falando isso? Muitas e muitas vezes eu abri o jogo pra pessoas que desencarnaram. Tá? Pega ele. Eu não posso pegar ele, eu tô grávida, mulher. Como é que eu vou pegar ele no colo? A minha barriga tá enorme. Eu tô muito barriguda, não consigo. Então, assim, eu já vi várias vezes pessoas que eu atendi, né, que estavam extremamente focado na questão amorosa, de colocar mais pra cá, e ali mostravam, sei lá, um fechamento de ciclo e coisa, que a gente fica até sem jeito de falar, ainda quando tu fala, as pessoas te xingam.
Porque, ai, tu me assustou, não sei o que, não sei o que. Agora, vê se elas querem saber de amante. De homem. Ah, de homem elas querem saber. Vai pagar uma viagem para um homem. Dinheiro elas têm. Mas para se proteger espiritualmente, elas não têm. Né? Então eu fico assim, ó. Meu Deus, gente, sério. Eu às vezes as pessoas se bobeiam com a espiritualidade e não sei como tem coragem. Tá? Então, para finalizar essa lição da noite, eu queria deixar um recado aqui para vocês que coloca uma coisa na cabeça de vocês, que tudo que as pessoas fazem para vocês, mais cedo ou mais tarde, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que conversa com Deus, Deus mostra para ti. Independente de... Ele só espera o tempo certo, porque muitas vezes tu não aguenta o baque, né? Então, assim, sempre peça para Deus, né? Porque a oração, gente, a oração é gratuita. Pedir para Deus é gratuito. Conversa com Ele, né? Que Ele sempre coloque a verdade. Eu nunca mais me esqueço, gente, o dia que um pastor veio aqui na minha casa e ele me falou uma frase que dizia assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um pedacinho da Bíblia que pra mim é o que mais fez sentido nos últimos dias. Então, saiba, gente, se conectar com Jesus. E quando eu digo se conectar, independente da situação que tu tá, sabe? Independente do que tu tá passando, independente do jeito que as pessoas te veem, o que as pessoas pensam de você, gente, infelizmente a gente não consegue mudar a estrutura do pensar daquela pessoa. Não tem como, não há como. Mas o que tu pode fazer é mudar por ti, sabe? Eu cheguei hoje com 31 anos e eu penso que muitas coisas eu devia ter feito diferente. Mas aí eu já vejo que Deus fez exatamente como devia ter feito. Porque se talvez Deus tivesse me dado mais asa, as coisas que aconteceram talvez na minha vida foram um freio. Porque Deus, ele coloca freio em carro desgovernado. Então eu senti muito de falar isso aqui pra vocês hoje, tá? E o que eu tô percebendo também é a depressão e a ansiedade acometendo, tipo, vamos colocar na base de 60 pessoas. 60% das pessoas se sentem infelizes. 60% das pessoas vivem um casamento mentiroso. 60% das pessoas fingem estar feliz quando estão rodeadas de pessoas e por dentro estão precisando de um colo, de uma palavra. E nem é sobre dinheiro, gente. É sobre estar conectado com Deus, né? Um exemplo muito claro disso, a gente já vai falar da promoção, tá? Só Deus me tocou no coração de falar isso, então eu tô ouvindo o Espírito Santo e tô falando pra vocês. Um exemplo muito claro é daquela moça de 17 anos que envenenou a amiga. A guria, uma criança, 17 anos, porque a outra tinha inveja dela, porque os gurizinhos queriam ficar mais com ela e não com a outra. Ela dormiu, olha a frieza dessa jovem. Ela dormiu na casa da amiga, né? E aí depois ela pegou, enviou a comidinha. E ainda eu falei pra vocês que esse ano seria o ano de enver, que não era pra vocês aceitar nada. Então por isso a importância também de rodar as lives, porque se uma pessoa dessa ouve, ela não vai comer. Que ela vai pensar, pelo menos a evidente falou que não era pra comer, não vou comer. Eu aqui em casa, eu não autorizo ninguém comer coisas de fora. Ah, mas eu vou te dar um chocolatinho se alguém comer. Por que que isso? Porque eu não como. Nem meus filhos. E eu já falei pro Zac, vou falar pro José quando ele ficar maior. Então, o que que eu falo pra vocês? A moça, amiguíssima da outra, dormiam junto. A moça que envenenou não tinha boca pra nada. Nada, gente. E às vezes tu acha que a maldade tá lá fora. E a maldade tá dentro da tua casa. Então, a partir de hoje, você que me segue, é uma coisa que tu vai aprender, que vai ficar pra tua vida. E que eu aprendi nessas últimas 3 semanas. Em situações, enfim, que eu passei, que Deus, ele vai te mostrar as coisas sim. Tá? No tempo dele. Mas você também tem que aprender a confiar.
tá? Então, às vezes, tu tem uma amiga de longa data, tipo 20, 30 anos, e só depois de 20 anos que ela mostrou as garras. Por quê? Porque Deus estava te ensinando, está te ensinando. Só que qual a diferença? Essa moça podia não ter morrido? Podia não ter morrido. O que eu não sei, agora eu não lembro a situação, gente, se era ela que dormiu na casa da amiguinha ou a amiguinha que dormiu na casa dela. Eu não consigo lembrar pra falar os certos. Me desculpe se eu estiver falando besteira, mas eu creio que, tipo, se daqui a pouco o pai e a mãe talvez falassem, olha, fulano, tu não vai. E eu não quero que tu coma nada de estranhos. Se você recebe algo de alguém, né? Porque dizem que o diabo vem de sapatinho de algodão. A pessoa não se identifica e você come? Oi? Como assim? Eu sempre falo, sei lá, daqui a pouco eu tenho que comer pra provar alguma coisa. Oferta a Deus. Diz, olha, Deus, eu te ofereço esse alimento. Né? Porque na Bíblia tá escrito que mesmo que se tentarem te envenenar e você... Filho, meu Deus, olha onde ele tá se enfiando. Não ali, filhinho. E você ofertar a Deus... Eu tô falando porque tem alguém aqui na live, tá, gente, que vai receber algo envenenado também. Então, vocês prestem atenção no que eu tô falando. Ah, mas a minha avó, a minha nona, a minha vizinha me ofereceu. Gente, se fosse há tempos atrás, eu ia dizer pra vocês, come. Tudo bem. Não existe maldade. Antigamente, não era tanto. E não adianta vocês dizerem, antigamente não tinha internet, por isso que não divulgavam. Não, gente. Não, acordem, antigamente, tá? Não tinha tanto quanto hoje, porque nós estamos nos fins dos tempos. E Deus me mostra alguém aqui na live que vai passar por isso e vai me mandar o relato que na hora não pegou, tá? Então, assim, ó, tô toda arrepiada com essa revelação. O que eu quero dizer pra você, tá? O mundo... Desculpe a minha grosseria. Desculpe a minha dissonância. Desculpe a minha audácia de falar isso pra vocês. Mas o mundo está caótico. Não há mais pessoas com paciência. Gente, as pessoas acharam um jeito de matar o ser humano envenenado. Porque estão achando moda. Ai, gente, olha, eu fico assim, ó. Eu não sei nem se essa pessoa sou eu que Deus tá falando, ou se é você. Mas Deus tá me tocando muito nessa questão de envenenamento. Então, eu vou me cuidar, porque Deus não me mostrou quem é a pessoa. Mas diz que tá aqui na live. Então, eu vou me cuidar. Você vai se cuidar. E a partir de hoje, tudo que você comer, tá? Você vai ofertar a Deus sobre todas as coisas. Certo? Outra coisa, gente, que eu quero falar pra vocês, por favor. Eu quero falar última vez, tá? Nós estamos em 357 pessoas, porque derrubaram todas as minhas lives, só que tem uma surpresa pra vocês nessa semana que vai entrar, que vocês vão ficar de boca aberta, porque Deus sempre surpreende. Este clube Fera de Ouro vai começar a funcionar a partir de amanhã. Já deixei tudo programado, porque vocês sabem que eu sou muito batalhadora, que eu sou muito trabalhadora também, tá? Só que você ganha 3 perguntas e você ganha um bônus de prosperidade, tá bom? Por R$ 179,99. Mas aproveitem este bônus, que é como se fosse uma promoção, porque eu não vou conseguir mais fazer. Gente, eu já mostrei pra vocês, olha o tamanho, a minha barriga de ontem pra hoje, não consigo nem respirar, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, aproveitem o prazo de atendimento, é de 15 dias, quando eu fechar as vagas, porque já tá quase esgotando, nós temos só 1.500 vagas ainda, fechou as 1.500, eu vou encerrar e vou começar a atender, tá? Então, assim, gente, o link está aqui embaixo, aproveita e pergunta: Chay, tem algum risco na minha vida? Chay, como é que estão as energias na minha volta? Faça perguntas bem elaboradas para você ter uma resposta que o espiritual possa vir te ajudar, tá? Então, olha para dentro de ti com amor, que nem eu falei.
Muitas vezes vocês gastam 179 com uma blusinha. Com uma blusinha. E às vezes vocês ficam com esses pensamentos bem medíocres de eu não vou encher o bolso da vidente. Gente, eu sou uma vidente, uma clarividente, porém eu tenho funcionários para pagar. Eu tenho uma família para ajudar. Eu sou a provedora. E não adianta vocês ficarem bravos e vocês querer pôr preço nas minhas coisas. Então hoje aqui nessa live, ela vai ficar com um tom um pouquinho mais pesado, porque tem uma previsão que eu sonhei enquanto... Olha só, eu sempre, quando eu tenho as revelações fortes, é engraçado porque eu consigo canalizar dormindo em meditação. Sabe? Aí deixa eu contar essa previsão aqui pra vocês. Hoje daí ontem eu trabalhei até as 5 da manhã. Eu acho que quem olhar vai ver que eu tava online. Eu tava fazendo umas consultas pra umas pessoas que estavam desesperadas, enfim, até as 5, daí fui dormir às 5. E aí, tomei meu café, depois fui deitar, dormi até as 8, acordei. E hoje de tarde eu disse pro Douglas, digo, vamos dar um banho no José. Eu vou... Chá, explica como vamos entrar no clube e como baixar o material. Ah, a Paloma tá na live. Palominha, tu coloca um textinho aí ensinando o pessoal como baixar, que número enviar, tudo mais? A Paloma vai escrever aqui e eu vou fixar, tá? Gente, daí assim, eu disse pro Douglas, vamos dar comidinha pro Josézinho, depois a gente espera baixar a comida, vamos dar um banho com camomila, vamos fazer um suquinho, porque ele não toma leite, tá, gente? Eu apelidei ele de laranjinha, porque ele só toma suco de laranja, meu Deus. Gente, vocês não têm noção, eu comprei um balde, literalmente um balde de suco de laranja natural pro guri. Só toma laranja e não toma nada mais, só isso. Aí a gente fez ele dormir. E aí o Douglas colocou um filme bem legal, mas me deu um sono. Um sono, assim, ó. Que, sabe, porque eu não sou de dormir, vocês já me conhecem que eu sou elétrica, né? Mas de dizer que eu vou fazer uma siesta, assim, de tarde, coisa, não. Só se eu estiver muito exausta. Peguei no sono. Eu acho que eu dormi umas 2 horas. E olha o que eu via, gente. Uma coisa muito séria. Esse corte eu vou colocar no feed também. Eu vi como se fosse uma trilha, sabe? Uma trilha e um monte de gente, uma por cima das outras e umas caídas com sangue. E o meu espírito tava parado com a roupa, com a camisola que eu tava, no caso, dormindo, né? Aí, gente, eu peguei e olhei assim pro fundo daquela trilha. Sabe o que eu vi, gente? O Cristo Redentor. E vocês não têm noção, tinha pedaços do Cristo Redentor no chão. E as pessoas que estavam lá, algumas se machucaram, outras desencarnaram. E eu comecei a dizer, nesse sonho, nessa visão, eu dizia assim, Deus, é pra mim fazer essa visão? É pra mim falar agora? Aí o espiritual falava assim, tu vai fazer a live e tu vai falar. Agora, gente, o que eu quero deixar claro aqui, eu não sei se é o Cristo do Rio de Janeiro ou se tem mais algum outro lugar que tem uma estatueta. Não sei, eu só sei que aquilo estava caído no chão e me parecia claramente o Cristo Redentor. E eu disse, meu Deus que tá no céu, e agora? E agora? O que fazer? Então, assim, vocês sabem que a minha clarividência não é de mentira, só que o que me apavorou é as pessoas machucadas e algumas desencarnadas por causa disso. Então, o estrago foi feio. Então, gente, assim, não duvidem das minhas previsões. Eu não quero provar nada pra vocês. Eu não quero. Gente, de verdade, na boa. Eu não quero. Porque se em 5 anos eu acertando tudo que eu acerto diariamente, que nem dizem, matando a cobra e mostrando a lenha,
E vocês ainda não acreditam em mim? Eu não tenho o que fazer. E olha, eu tenho um sentimento às vezes que as pessoas não me valorizam. Eu tenho esse sentimento, gente, de não ser valorizada dentro da minha área, com tantos acertos, com tanta verdade. E muitas vezes as pessoas, até, para falar a verdade, se aproveitam. Isso me deixa um pouco triste, porque eu sei do meu dom. Eu sei o peso que eu carrego. De sentir quando uma alma vai desencarnar, de abrir as cartas e ver tal coisa para as pessoas e às vezes fica quieta porque não quer magoar, ou às vezes falar, a pessoa acha que tu tá querendo arrancar dinheiro dela. É bem difícil. É só se conectar com Deus e mais nada. Mas eu sou valorizada por vocês. E isso enche o meu coração de alegria. E outra, gente, ai, mas tu tem um monte, tu ficou milionária nas custas dos pobres. Não. Não. Eu fiquei através do meu esforço. Enquanto as pessoas estavam descendo além em mim na internet, o que eu fazia, gente? Eu tava lá nos grupos orando com vocês, eu tava fazendo promoção, eu tava atendendo de madrugada, eu tava grávida, parindo. Gente, quando eu pari o José, em 4 dias de cesárea, lembra que eu fiz o projeto Laranja Luxê? E da Nina, a mesma coisa, eu não tive um dia de descanso. Eu não tive um dia que eu pudesse curtir. Nada, porque eu tenho sonhos. Eu quero conquistar coisas, eu quero ter eu quero muita coisa e não é feio. Eu quero viajar, eu quero conhecer o exterior, eu quero ser reconhecida. E é isso que eu passo pra vocês o tempo inteiro. E muitas vezes, gente, o que eu quero dizer pra vocês, eu já vou atender vocês, tá? Quem tá comprando agora vai ganhar uma cartinha, tá? Então, assim, ó, muitas vezes me deu um desespero na alma. Um desespero tão grande. Mas tão grande assim, ó, de ver muitas vezes pessoas passando na minha frente com coisas que eu, enfim, vocês sabem, né? E eu baixava a minha cabeça e eu dizia, Deus, tu tem que me ajudar. Olha o que estão fazendo comigo. Eu fui humilhada, gente, eu fui pisada, eu fui excomungada por previsões que eu acertei. Como se aquilo fosse um crime. Como se aquilo fosse errado. Tudo, exatamente tudo que eu previ aconteceu e está acontecendo. Tudo. Sem uma vírgula. E as pessoas querem justificar. Elas querem entender que aquilo ali é mentira. Aquilo ali não é real, porque os assessores que passam, porque não sei o quê, porque é sorte. E não é. Eu não tenho sorte, gente. Tenho Deus. É diferente. Tá? Gente, então assim, o pessoal tá reclamando que não consegue clicar no link enquanto eu estou em live. Nós vamos fazer essa live em 3 partes, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão comprar. Hoje eu quero fazer... Vamos fazer um desafio com o espiritual? O que vocês acham? Vamos fazer um desafio? Nós estamos em 384 pessoas escolhidas por Deus nessa live. E eu quero que todas vocês, sem falhar uma, comprem. E quando vocês voltarem aqui, tá? Nós vamos fazer algo bem especial. Como se fosse uma... Eu vou ensinar vocês a fazer algo. E nós vamos fazer... E vocês vão se surpreender com o resultado. E eu vou atender vocês aqui também, tá bom? Eu vou sair e vou dar uns minutinhos pra vocês poderem comprar. Daí eu faço previsões pra vocês. A gente faz a cerimônia que eu vou ensinar aqui pra vocês. E depois, por último, eu faço as previsões do Brasil e mundo. E também no meio eu faço os montinhos. Tá? Beijo e até daqui a pouquinho. Gente, olha só. Eu ia fazer uma live aqui, tá? Mas, infelizmente, eu acho que isso realmente é uma perseguição, né? Porque não tem outro nome. As lives que eu fiz antes, algumas eles removeram e eles também, né? Me proibiram de fazer aqui.
Eu não sei o que acontece, tá? Eu acho que realmente nós vamos ter que começar a trabalhar com os grupos, por isso é importante que vocês estejam nos grupos. Porque, sinceramente, gente, olha, eu não sei que cargas d'água que é. Oi, gente, tudo bem? Eu vou deixar algumas previsões que eu ia passar em live pra vocês. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu fiz o Instagram reserva e fui fazer live e adivinha? Não deu. Ai, eu não sei, gente, né? É uma luta sem fim. Mas, enfim, né? Tem que passar por isso. E eu não vou deixar de registrar as previsões que eu tenho aqui, tá? Lembrando que tudo acontece por um motivo, eu acredito muito nisso, acredito que todas as coisas têm um sentido. Eu peguei esse baralho aqui e hoje nós vamos fazer previsões para o Brasil e mundo, tá? Então vamos lá, para as primeiras previsões. Se você acredita, curta, comenta e compartilha. Vamos lá. Então aqui saiu assim, ó. Gente, a sensação que eu tenho é da Alemanha, a carta do Sol, vindo com uma proposta, tá, para os Estados Unidos e também para a Rússia e alguns outros países, aonde eles vão propor, como eu já tinha falado, algo referente a alimentos e grãos. Só que no meio do percurso, a carta do Cavaleiro e a carta da Cobra do Homem ali denotam o homem falando uma coisa e fazendo outra. Então, meio que isso vai gerar uma certa revoltinha aí. Vocês lembram que eu tinha falado para vocês sobre os vulcão, né? Inclusive, ontem eu fiz uma previsão sobre. O que vocês vão ver mais nos próximos dias, tá? São coisas referente aos vulcões, sim, tá? Que pode trazer um tipo de um problema respiratório a algumas pessoas. A sensação que dá é como se fosse um despertar muito grande da natureza, então trazendo algumas sensações diferenciadas, prejudicando a humanidade. Isso aí era algo que eu já tinha visto há algum tempo e que eu falei pra vocês que esse ano... Ai, desculpa que eu tô de roupão, né, gente? Que hoje eu trabalhei o dia inteiro. E queria trazer algumas coisas não tão legais. Então, ora bastante. Peça pra Deus te proteger as pessoas. Porque a gente está, sim, em um despertar grandioso da natureza. E a palavra vulcão, vocês vão ver por esses meses, ó, afinco, como eu já tinha falado pra vocês. Então, segue os próximos vídeos com as próximas previsões detalhadas, já que eu não posso fazer live. Bom, gente, vamos então à segunda parte das visões, tá? Do Brasil e mundo. Vamos lá. Segunda parte, ó, aqui saltou uma carta. Vamos lá, então. Bom, gente, aqui me mostra como se fosse uma questão religiosa muito forte vindo à tona, o que diz respeito à Igreja Católica, tá? Eu não sei o que é o certo, eu não sei se eles vão impor algo ou eles vão modificar algo, mas eu tenho uma sensação muito clara que até mesmo alguém muito importante, digamos, da questão católica, talvez o Papa ou outra pessoa, não consigo visualizar quem é, mas eu vejo, a sensação que me dá é de uma mudança que diz respeito à Igreja Católica, tá? Só que isso traz alguns conflitos. Algumas pessoas talvez não vão aceitar, tipo, na boinha, assim, sabe, gente? Algumas pessoas vão ficar meio assim com a situação, fazendo alguns questionamentos e trazendo toda aquela questão aí. O que me representa também aqui muito forte é que a questão do Rio Grande do Norte, tá? Então, se você é do Rio Grande do Norte, eu vou pedir um pouquinho de oração. Me vem umas energias, tipo, de acontecimentos, tipo, que não estão previstos nem
por ninguém, nem pela meteorologia, nem por ninguém. Tipo, ninguém deduz. E aquilo ali, de forma repentina, acontece também, digamos, de certa forma, meio que deixando as pessoas, né, ruins. O Brasil, gente, eles vão meio que... Eu sempre falei pra vocês que o Brasil, todo mundo sabe, né, é o celeiro do mundo. Nós temos muitas riquezas aqui. E lembra que eu falava pra vocês que já havia algum tempo que outros países meio que estavam de olho, né? O que me vem muito na cabeça é que o Brasil vai fazer parceria também com outros países e a gente vai fornecer alguma coisa. Só que com o tempo isso pode faltar para nós, apesar do Brasil, de certa forma, ser um país bem, né? Então, isso também vai virar notícia nos próximos dias. Gente, olha que engraçado que me vem porque vocês sabem que eu leio as cartas, eu leio as energias, né? E eu leio as sensações do que pode vir a acontecer, exatamente como aconteceu ontem, que eu estava em um lugar e eu comecei a sentir tal coisa, me dá a sensação de como se eu estivesse no lugar ou no local. Então, mas às vezes não acerta 100%. Gente, 100% é só Deus. Eu já falei pra vocês que eu nunca me colocaria nesse lugar, né? Então, o que eu sinto? Uma questão muito forte... de um diagnóstico muito que alguns, não sei se psiquiatras ou psicólogos, eles vão dar referente à questão celular e internet. Mas isso já existe. Não, gente, eles vão dar como se fosse uma doença mesmo que vai precisar de tratamento. Tipo, tem pessoas que têm medo de ficar em lugares fechados, tem pessoas que têm medo de aranha, tem pessoas que têm medo de cachorro, sei lá. Eles vão dar um nome a isso, tá? E que pode levar uma pessoa, inclusive, à invalidez mental. Tá? Então, eu vejo que tem pessoas que vão ser diagnosticadas com esse... É um transtorno, vamos dizer assim. Meio que eu não diria que é uma modinha, mas é o que os médicos ali, especializados, eles tendem a... Como que eu posso explicar? A diagnosticar isso. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Outra coisa... mais um caso, tá? Hoje de tarde, quando eu fiz a minha meditação, eu consegui canalizar direitinho essa pessoa. Mais um caso de uma moça muito bonita, inclusive, uma moça clara, tá? Ela vai fazer um procedimento estético. Me representa que ela vai fazer um todo, assim, peito, cintura, tudo. E ela não resiste. E eu não sei por que vai viralizar de uma forma que acontece. Eu não sei se meio que alguém obriga ela a fazer ou ela iria esperar. Tipo, não que alguém obrigue, mas alguém fala, vai lá e faz nessa clínica que eu te recomendo e tal. E meio que nas páginas sai, tipo, que alguém indicou esse local, mas aconteceu isso, tá? Então, vamos orar. E muito cuidado com essas questões, né, gente? Como eu falei pra vocês... A gente hoje em dia tem que ter cuidado com tudo, né? Se precaver de todas as formas. A outra questão é um nível muito alto, tá? Como que eu posso dizer? De poluição em um lugar que vai chamar a atenção das pessoas, aonde vai ser pedido que se use máscara, tá? Não me parece que é em São Paulo, Rio de Janeiro me parece que é em outro lugar que nunca teve essa situação, mas que nos próximos dias pode sim tornar notícia por conta disso. Bom, gente, vamos lá então para as próximas. Como eu falei, tem muita previsão para passar aqui. Eu tô com a minha cabeça assim fervendo, porque tem previsões, nós estamos... ajustando a questão ali da empresa, depois eu quero conversar também, eu gostaria de conversar tudo em live, assim, ficar fazendo videozinhos é tão ruim, né, gente, no sentido de que faz tudo picado, mas é a única forma que eu tenho de comunicar, né, eu tava pensando em fazer a live nos grupos, porém até 1.000 pessoas, e vocês sabem que as minhas lives chegam de 10 a 20 mil pessoas aqui no Instagram oficial, uma coisa que me chateia bastante, né, no sentido de não poder mais, né? Mas, enfim, como eu disse, Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos para as próximas previsões do Brasil e mundo. Vamos ver o que temos aqui. Então, previsões Brasil e mundo. Então, a carta do urso, da cruz, da raposa...
Gente, tem uma situação bem complicadinha aqui que vai ser exposto e que vai ter bastante pessoas que vão ficar chocadas, tá? Vou tentar explicar de uma forma bem passiva, assim, vamos dizer. Vai ter uma pessoa da mídia, creio que é um casal, mas mais o homem, tá? Ele vai ser meio que acusado, tá? De que eu vou falar em, assim, códigos, tá? Que fazia algo com os filhos ou com uma criança determinada, tá? E isso vem na mídia, tá? E pela própria criança. A criança conta pra alguém e alguém decide contar, ou essa pessoa fica meio que sabendo por terceiros e expõe. O espiritual, inclusive, me fala que essas questões de criança, referente a famosos, vai ser... Não são todos, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu só tô descrevendo a visão que eu estou tendo. Vai vir à tona por esses meses, chocando 0 pessoas, né, gente? Porque a gente sabe que existe isso, tá? Filho, só fala um pouquinho baixinho pra mãe gravar o vídeo aqui, meu anjo. É como se... só pra vocês entenderem, então, é como se isso viesse à tona, uma repercussão gigantesca, vai dar um auê, gente, vocês não tem noção. Uma coisa bem séria, bem complicada. Através desse caso, eu sinto que outros casos vão vir atrás. É uma sensação de tipo, não, se aquilo foi descoberto, então eu vou contar o que eu vi tal dia, tal hora. E é uma coisa bem por baixo dos panos que deixa bastante gente, assim, assustado. Vamos às visões parte 5, então. Pra deixar aqui registrado pra vocês, tá? Como eu disse, quem não acredita não segue. Não fica enchendo o saco, né, gente? Porque isso aqui pode ajudar de certa forma, né? Quantos livramentos a gente tem por dia, né? Previsões para o Brasil e mundo, então. Aquelas questões... Ó, aqui aparece a água, o mar. Aquelas questões que eu falei pra vocês sobre a água ou debaixo da água, tá? São questões que vão vir à tona, trazendo questionamentos de coisas muito antigas que podem ser encontradas debaixo do mar. Peixes, coisa de tubarão, etc. tal, mas um pouquinho peculiar. E vai ser descoberto algo bem, como é que eu posso dizer, curioso. Que pode... Não é totalmente negativo, tá? Eu vejo que essa questão descoberta pode... ajudar algumas pessoas a entender algumas outras questões. Não sei realmente o que é, eu não consigo visualizar, mas me vem muito a questão do mar, tá? Sendo, então, revelado alguma coisa. Vamos ver quais são as próximas previsões. Me vem muito, gente, uma moça da mídia, ela tendo um surto psicótico. E esse surto, ela vem, tipo assim, eu não sei se ela faz um history ou um vídeo, só sei que ela surta por conta do estresse, por conta de alguma coisa, assim, do nada. E ela tem que fazer um tipo de um tratamento. Esse tratamento é um tratamento curto, mas ela vem relatando às mídias algo relacionado a isso. Na verdade, as pessoas de volta vêm da volta, né? Vem falando sobre isso. Gente, me vem muito Portugal. Tem uma amiga, inclusive, que mora lá. Me vem muito, gente, Portugal. Questão de ainda tremores, rachaduras, até mesmo de água. Tá? Então, me vem Portugal na cabeça como se fosse um alerta. Um pedido meio que de socorro, de oração, né? Então, se você é de Portugal, ó, a carta da estrela, oração, proteção, tá, gente? Gente, o pessoal tava me pedindo do Léo Dias contar uma coisa pra vocês, que quando eu fui ali, eles me trataram super bem, vocês não têm noção quanto eles foram queridos, e eu passei esse recado pra uma das assessoras, né? Eu fiz até um vídeo, na verdade, só que eu não tenho acesso a esse vídeo, só ela.
onde eu pedia que ele cuidasse muito com estresse, questão pulmonar e questão cardíaca, tá? Ele foi hospitalizado, né, gente, mas ele já saiu, graças a Deus, ele tava pegou uma pneumonia. Mas, gente, o que eu passei pra ela? Vou falar pra vocês aqui o vídeo que eu falei, né? Que ele iria, sim, lá pra frente passar por um procedimento cardíaco, tá? Uma cirurgia onde ele precisaria passar por esse procedimento. Então, tem que ter bastante atenção, até mesmo de questão de estresse do dia a dia que a gente passa, turbulência, correria. Então, pode ser que não seja agora, mas lá pra frente, um exame de rotina, enfim, algo que ele venha a fazer. Então, ele pode, sim, manifestar essa questão coronária. Então, tem que prestar atenção. Gente, então agora é o seguinte, eu quero que vocês deixem aqui embaixo que previsões que vocês querem do Brasil, do mundo, da política, qual artista, qual famoso, qualquer coisa, e eu vou deixar debulhar esse Insta hoje de previsões, porque eu estou sem live, eu preciso contar pra vocês o que vai acontecer, tá? Então, escreva aqui que eu vou responder vocês em vídeo. Bom, gente, enquanto eu tava esperando aqui vocês comentar... Ai, que dor no meu pescoço de ficar sentada, gente. Enquanto eu tava esperando vocês comentar aqui sobre as previsões que vocês querem, como eu falei, eu vou deixar um monte de vídeo aqui, porque eu estou mudando 100% o meu Instagram a partir da semana que vem, e vocês vão acompanhar todas as mudanças. Hoje eu já mudei a logo, já está prontinha, vocês vão ver reforma geral em tudo mesmo, tá? Bom, vamos lá. O que eu vi, tá? Gente, eu não sei se vocês lembram de algumas previsões, vocês não lembram, né? Vocês gostam muito de dizer que eu faço na hora. Isso você sabe, quem me acompanha aqui há 5 anos, já que eu estou aqui na mídia, você sabe que isso não é verídico e que eu sempre faço antes, né? Por isso que eu tô colocando as datas aqui. Gente, assim, ó, eu sei que é impossível de eu falar pra vocês não viajem por enquanto. É impossível, né? Ainda mais eu que também sempre estou nas estradas. Mas me vem muito forte uma questão espiritual nas encruzilhadas, tá? Então, assim, toda vez antes de você sair de casa, reza, pede pra Deus entrar dentro do teu carro, pede pra Deus te proteger, porque tem uma energia muito forte nas BRs. Ah, mas sempre aconteceu acidente nas BRs e tal. Mas, assim, ora, profetiza. Lembra que na Bíblia tá escrito que Deus sempre tá ali pra nos dar o livramento, né? Então, vocês viram essa última semana, tenta dar uma visualizada nessa última semana, nas últimas 2 semanas, aliás. O que aconteceu? Como é que foi nessas últimas 2 semanas? É algo comum? Lembra que eu falei dos desencarnes coletivos pra vocês? O que aconteceu ontem? O que aconteceu semana passada? Né? Então, gente, tomem um pouquinho de cuidado nessa questão. E essa energia me parece que vai até perto de novembro, por aí. E depois meio que ameniza as coisas, tá? Então, literalmente, tenham cuidado, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, tá? Se você viaja, se teu marido viaja, se tua família viaja, que é caminhoneiro, tá sempre na estrada, reza e ora, peça pra Deus proteger, porque sim, gente, Deus protege sim, e vocês já sabem que essa questão de proteção é muito forte quando a gente dobra o nosso joelho e implora que Deus venha tocar na nossa família e na nossa vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu, vidente, tenho uma prévia, mas é o que Deus permite. Nada além disso, tá? Então, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, que eu acho que vai livrar a vida de muitas pessoas.